Como hoje é dia de uma aurora muito especial na minha vida, eu resolvi fazer esse vídeo aqui contando tudo sobre auroras. Então, se você quer saber como que as auroras funcionam, como que elas ocorrem, por que que elas acontecem, onde você pode encontrar e a história por trás dos mitos relacionados às auroras, então fica aí que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Pois é, gente, hoje é um dia especial e eu vim aqui no canal para fazer um novo formato de vídeo e falar algumas coisas legais sobre auroras boreais para vocês. Então, por favor, já deixem nos comentários se esse formato funciona ou não, para eu saber se eu continuo fazendo dessa maneira. Desse formato de vídeo economiza tempo para mim, porque aí eu não preciso editar. Então, vai numa vez só e aí eu monto uns slides e a gente vai tentar fazer dessa maneira, vamos ver se funciona. Então vamos falar tudo sobre as auroras hoje aqui no canal. Auroras são essas luzes lindas que acontecem nos céus das regiões mais de altas latitudes, né? Durante a noite em geral. Então eu queria contar para vocês, não sei se vocês já tiveram a chance de vivenciar essa experiência, mas é uma das coisas mais lindas que você pode vivenciar nessa vida. Como vocês sabem, eu sou bastante fissurada em auroras, né? Essa menininha aí da foto é a minha filhinha chamada Aurora, e ela não foi nomeada por conta da Bela Adormecida, sinto muito. Inclusive, eu escrevi um livro que se chama Não Princesa Aurora, né? Justamente para quebrar com essa ideia de que as menininhas loirinhas dos olhinhos azuis têm que ser princesinhas, né? A Aurora, ela na verdade é relacionada a esse fenômeno tão poderoso e maravilhoso da física espacial. E eu vim aqui contar para vocês algumas coisas e curiosidades sobre as auroras. Muitas coisas eu me baseei nesse livro, né, Northern Lights, que é um livro de um colega que é da agência europeia, na verdade da agência espacial norueguesa, e ele também trabalhou na NASA e ele fez esse livro lindo aqui, contando, fazendo um guia sobre esse fenômeno, né? E outros materiais, a maioria dos vídeos e das animações que eu mostro aqui nesse vídeo, nessa apresentação, vieram do site da NASA, né, que eles fazem aquelas animações, então eu estou deixando todos os links e referências na descrição desse vídeo, tá bom? Alguns deles, na verdade, a grande maioria do material está em inglês, eu peço desculpas, mas eu realmente não encontrei muitas coisas em português. Então, eu espero que vocês explorem um pouco dos links aí das descrições. Aproveito aqui antes de começar a falar sobre as auroras e eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Tem muita gente que vem aqui assistir o vídeo e não se inscreve. Se inscreva, apoie o canal de divulgação científica e vamos tentar fazer esse canal crescer mais um pouquinho, tá bom? Nessa próxima estação aqui. Bom, então vamos lá. A aurora, esse termo maravilhoso, né? Esse nome lindo, na verdade, vem de uma deusa romana, que é a deusa do amanhecer, do alvorecer, né? E esse nome foi dado a esse fenômeno por ninguém mais, ninguém menos do que Galileu Galilei. Então, Galileu, ele viu uma aurora no céu de Veneza e ele deu esse nome, né, nos artigos que ele escreveu a respeito. Ele não estudou muito a fundo a física das auroras e ele nem imaginava que as auroras estariam relacionadas com o Sol, que é um objeto que ele estudou muito, né? Galileu, ele documentou as manchas do Sol, as manchas solares, né? Com o seu telescópio, com a sua luneta que ele criou não, mas que ele foi o primeiro a apontar para o céu. Mas ele não sabia dessa relação. Essa relação ela foi descoberta muito depois e eu já vou contar para vocês. Mas de qualquer maneira, a aurora ela sempre foi assim fonte de inspiração, né, e de medo por muitos povos antigos, né? Então, essas luzes que apareciam no céu noturno nessas regiões de altas latitudes, elas eram associadas a mitos, né, e lendas de diferentes regiões. E assim como assim, olhar para o céu e ver as constelações, né, sempre traz muito da nossa cultura, diz muito sobre a cultura daquele povo, né, a interpretação que se dá daquele fenômeno do céu, as auroras não são diferentes. Então, eu estou mostrando nesse vídeo aqui a interpretação dos povos da Finlândia ali, né, da região ali da Escandinávia, que eles acreditavam que as luzes da aurora, elas eram, na verdade, luzes da cauda de uma raposa, que é chamada o fogo da cauda da raposa, então é o Firefox. Então tem muita gente aí que usa esse navegador Firefox, que na verdade vem dessa história, né, das luzes da aurora.
E eles acreditavam que quando as luzes estavam... Então, o que acontecia é que a raposa passava e com a cauda ela jogaria cristais de gelo para o céu, e o que a gente via, na verdade, era o reflexo da luz do sol ou da lua nesses cristalzinhos jogados pela raposa. Então, essa é uma das lendas na Finlândia. Na Dinamarca, eles acreditavam que as luzes da aurora eram, na verdade, reflexos das luzes, reflexos da asa dos cisnes que estariam presos ali no gelo, porque geralmente essas regiões de altas latitudes elas têm invernos escuros, né, e frios. Então muita gente pensava que a aurora era um fenômeno que acontecia em regiões frias. E a gente vai ver aqui nesse vídeo que na verdade não tem nada a ver com a temperatura do ar. Mas enfim, na Dinamarca eles acreditavam que eram devido aos cisnes, aos gansos, que ficariam presos lá no gelo. E os povos ali, aquelas tribos esquimós chamadas Inuites, eu não sei bem como pronunciar, mas acho que é isso. Eles são povos que moram ali na Groenlândia, no Alasca, no norte do Canadá. Eles acreditavam sempre que essas luzes estariam, na verdade, relacionadas a almas. Ou almas de pessoas que morreram, crianças que não nasceram, né, ou que nasceram mortas, ou se não, almas de espíritos de animais que eles caçavam. Então, todas as lendas, dependendo da região que eles estavam, a lenda era um pouquinho diferente, mas a grande maioria era associada a espíritos, né? Então, muita gente tinha medo. Então, eu coloquei essa imagem aqui que mostra o entendimento que os povos esquimós ali do Alasca tinham, que eles achavam que aquelas luzes eram de crianças que morreram muito jovens e que estavam jogando bola, e a bola era, na verdade, o crânio de uma morsa, né? Então é meio bizarra a história, mas é muito interessante estudar, porque isso traz muito da cultura e das crenças do povo, né? Muita gente, muitos povos que eram mais religiosos, eles acreditavam que aquelas luzes, na verdade, simbolizariam a ira dos deuses, né? Então, muita gente não saía de casa. Até hoje, às vezes, em algumas regiões, o pessoal ainda tem medo das auroras, porque sabe como é? Na natureza, se a gente não entende o fenômeno, a gente acaba temendo aquele fenômeno, né? Então, nada melhor do que estudar e entender direitinho o que são as auroras, para que a gente não tenha medo e consiga apreciar esse fenômeno lindo da física espacial. Bom, eu sei e aprecio essa lenda da Finlândia. Vocês sabem que eu morei lá durante o meu doutorado, meu segundo doutorado, né? E eu morei lá com meu filho mais velho, que na época tinha 3 aninhos, e a gente ia junto buscar as auroras. Eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz essa caça às auroras, né? Mas ele foi meu parceirão, então a gente morou lá sozinho, eu e ele, pequenininho. Então eu tenho essa tatuagem no meu braço que mostra o Firefox, né? Esse fogo da cauda da raposa saindo em uma aurora, e ali tem uma raposa mãe, a raposa filhinho, que representava nós dois naquele período que foi tão especial na minha vida. Então, por isso que eu até devia fazer um vídeo sobre as tatuagens que eu tenho, que a maioria delas estão relacionadas a nerdices espaciais. Mas, enfim, uma coisa interessante que realmente aconteceu no estudo das auroras, ele revolucionou o entendimento das auroras. Ele veio de um pesquisador da Noruega, obviamente. Um pesquisador do Brasil nem saberia que esse fenômeno existe e nem teria tanto interesse, né? Porque esse não é um fenômeno que a gente vivencia em baixas latitudes. Então, esse pesquisador norueguês, né, que na verdade estudou vários processos da física espacial, e ele é importantíssimo no entendimento das correntes magnetosféricas e de tudo mais, ele fez o seguinte: ele pegou uma esfera magnetizada e ele pintou essa esfera com uma tinta que era fluorescente quando fosse bombardeada ou recebesse energia de partículas ali, de elétrons. Ele colocou naquela câmara ali, que era uma câmara a vácuo, e bombardeou. Ele simulou primeiro um campo magnético dipolar nessa esfera, que chamava Terrela, ou Terela, e ele conseguiu bombardear elétrons ali e partículas carregadas que, de fato, foram defletidas pelo campo magnético dipolar dessa esfera, e elas acabaram promovendo, né, a energização ali, né, dando energia para a região mais dos polos dessa esfera. Então, ele conseguiu gerar nessa câmara, com esse experimento, no final de 1890 ali,
Entre 1896 e 1903, ele foi elaborando esse experimento, mas ele conseguiu reproduzir uma aurora dentro de uma câmara de vácuo. Então, ele é um cara super famoso na física em geral, mas principalmente na Noruega. Ele estampa a nota de 200 dinheiros que eles têm lá. E atrás da nota, você tem a explicação e um pouco da ilustração desse experimento que ficou famosíssimo. E ele foi quem, na verdade, começou a estudar as auroras de forma mais científica. Ele foi o primeiro cientista a fazer estações de observações de auroras, né? Então, ele realmente revolucionou o entendimento das auroras. E um outro pesquisador norueguês também, que revolucionou o entendimento das auroras e também da física espacial, foi ele que estudou ali o campo magnético da Terra, né? Ele fez vários estudos super legais, expedições, né, para entender como que as partículas energéticas entravam, qual era a correlação delas com a rigidez geomagnética. Ele tem uma importância muito grande também na física dos raios cósmicos. Mas esse pesquisador, ele fez esse experimento tão simples em 1938 e publicou na Nature o resultado, no qual ele e um assistente, eles conseguiram fotografar uma aurora de diferentes posições e através de uma simples triangulação, eles conseguiram determinar a altura desse fenômeno luminoso, da fonte dessa luz da aurora. E eles viram que, na verdade, isso ficaria muito acima das nuvens, né? Então não era um fenômeno meteorológico, que também era uma das dúvidas que se tinha na época. Então isso ficou definido como sendo um fenômeno da alta atmosfera da Terra, né? Então esse artigo da Nature você pode baixar, eu deixo o link aqui na descrição também, porque é interessante até ver como ele apresenta os resultados de uma maneira, numa linguagem muito mais bacana do que hoje a gente usa, né? Muito formal e muito repetitiva hoje em dia nos artigos científicos, até meio chata, né? Pra gente ler. Mas esse paper, esse artigo é delicioso, então eu recomendo que vocês leiam. Mas o que Birkeland e Stormer não sabiam bem eram as fontes desse fenômeno das auroras, né? Então hoje a gente sabe que a fonte grande desse fenômeno é o Sol, né? Então perturbações que o Sol causa no meio interplanetário acabam gerando esse fenômeno. Então, aí na animação vocês estão vendo uma ejeção de massa da coroa do Sol, que acontece quando a gente tem uma explosão e uma ejeção de matéria, plasma. E quando essa ejeção passa pela magnetosfera da Terra, ela perturba a magnetosfera de várias maneiras. Uma das maneiras é quando ela comprime o campo magnético e acaba gerando o que a gente chama de tempestade geomagnética. Algumas dessas partículas conseguem entrar quando você tem reconexão magnética ali no começo, né, na frente do campo magnético da Terra. E aí essas partículas que entram, elas acabam alimentando sistemas de cinturões de partículas e correntes que existem na magnetosfera da Terra. Quando você tem perturbações magnéticas na cauda da magnetosfera da Terra, que é a parte noturna, alongada, você acaba gerando, estilingando e acelerando partículas que já estão presentes nesse sistema de corrente, nesses cinturões, elas acabam sendo aceleradas e elas seguem a linha de campo magnético. Então, ela não consegue entrar na região equatorial. A linha de campo magnético na região do equador do planeta, ela é bastante horizontal. Nos polos, ela é vertical e ela é o que a gente chama de linhas abertas, né? Então, o que acontece com essas partículas que estão ali espiralando nessas linhas de campo, elas acabam penetrando pelas regiões polares, pelos dois polos, e elas acabam depositando a energia delas e colidindo com as partículas da alta atmosfera da Terra. E é nessa interação que a luz é produzida, e eu já vou explicar um pouco melhor sobre isso. Uma outra maneira de perturbar o campo geomagnético da Terra para que essas partículas sejam aceleradas, né, e acabem precipitando na alta atmosfera das regiões polares, é através da passagem de diferentes regimes do vento solar. Bom, o vento solar, que é esse fluxo de partículas, né, que sai da atmosfera do Sol e permeia o sistema solar e a heliosfera, esse vento solar ele tem uma velocidade média ali, dependendo do momento da atividade solar que a gente se encontra, mas quando você tem estruturas na coroa, que a gente chama de buracos coronais, que é essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês, tá vendo essa região escura? É uma região onde você tem linhas de campo magnético do Sol abertas, então você não segura o vento solar, você é uma região que é mais fácil para o vento solar escapar com uma velocidade maior.
Então, essas regiões de buracos coronais são fontes de vento solar mais rápido. Então, quando você tem um buraco coronal, né, e o Sol está girando, tem a rotação dele ali de 27 dias em média, esse buraco coronal, ele está jogando ali, é como se ele fosse um feixe ali de vento solar mais rápido. Quando ele passa na direção da Terra, o que acontece é que essa diferença de velocidades aqui dos plasmas do vento solar lento e o vento solar rápido, isso também perturba a magnetosfera da Terra e isso também induz tempestades e subtempestades magnéticas, que são a verdadeira fonte, né, dessa precipitação de partículas aí que vão depositar na alta atmosfera e gerar as auroras. Então, na verdade, tudo começa no Sol. O humor do Sol vai determinar as características do nosso escudo magnético, que é a magnetosfera, e isso vai permitir que a gente tenha auroras mais fracas, maiores, menores e de diferentes cores. Então, aqui tem uma foto que é uma foto assim, livro-texto de uma aurora. Você vê as diferentes cores nessa foto, eu espero que vocês estejam conseguindo ver, mas você vê que na região lá do topo da aurora, você tem uma cor mais avermelhada. Ali no centro, você passa por uma cor mais brilhante, meio azulada, aí chega no verde, que é o dominante, né? E na parte de baixo, se você olhar direitinho nessa foto, você consegue ver uma coloração mais roxa, arroxeada. Essas diferentes cores, elas estão relacionadas à composição da atmosfera naquela diferente altura, e ela também te diz qual foi o átomo que foi excitado por essas partículas que depositaram energia, né, que caíram, precipitaram e depositaram energia nesses átomos. Então, esses átomos podem ser oxigênio, por exemplo, ou nitrogênio, e dependendo da composição, da densidade ali da região, você vai ter a possibilidade que partículas com mais ou menos energia consigam colidir com esses átomos e produzir uma excitação num nível diferente, né, num nível eletrônico diferente. Então, você consegue, por exemplo, um átomo de oxigênio, quando ele está lá acima de 200 quilômetros de altura, por exemplo, quando as partículas não precisam ter tanta energia para colidir ali nele, e aí ele acaba fazendo uma excitação e depois ele libera, quando ele volta para o estado normal de energia, ele libera um fóton de luz e esse fóton de luz vai ser na cor vermelha. Então, quando as partículas conseguem penetrar um pouco mais para baixo, essas partículas vão encontrar uma densidade maior de nitrogênio também. Então, o nitrogênio vai ser o responsável pela cor azulada, né? E depois, o próprio oxigênio, em diferentes níveis de excitação, ele vai emitir a cor dominante, que é o verde, e também o nitrogênio mais para baixo vai emitir a cor purple, ali, a cor roxinha, que a gente vê e que não é tão comum. A mais comum é a verde, né, que fica ali entre 100 e 200 quilômetros de altura. Então, essa é a região, que é a região da ionosfera da Terra, que é a região de um plasma, né? A gente tem um plasma ionosférico, então, e essas partículas que vieram do vento solar um dia, que já estavam aprisionadas na nossa magnetosfera, elas vão interagir e vão fazer com que essas partículas aí da nossa atmosfera emitam luz. Então, a aurora boreal, ela é um fenômeno puramente da física espacial, do plasma espacial. Então, é a coisa mais linda de se observar. Essa estrutura, ela realmente parece uma cortina, né? E ela parece que mexe também. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que diferentes regiões ali estão emitindo luz e apagando, emitindo e apagando. Então, a sensação da gente, quando observa um fenômeno desse, né, ao vivo, é que, de fato, tem uma bandeirola, assim, de estádio de futebol gigantesca de luz. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Outros planetas também têm auroras, né? Não é só a Terra que tem esse privilégio, mas a cor dessas auroras, ela vai depender mesmo da composição atmosférica desses planetas, né? Os gigantes gasosos, eles têm campo magnético forte, então o que vai acontecer ali é basicamente o que acontece na Terra, né? As partículas do vento solar, elas vão ficar mais aprisionadas e as partículas que já estão ali no sistema dele, dentro da magnetosfera de cada planeta, eles vão acabar precipitando nas regiões polares desses planetas. Então, aqui a gente vê imagens do Hubble para Júpiter, uma aurora de Júpiter e uma aurora de Saturno. O Cassini, aquela missão que ficava em torno de Saturno, também já observou em ultravioleta
as auroras de Saturno, né? E outros planetas, por exemplo, Vênus e Marte, que não têm campo magnético tão forte, mas têm atmosfera, eles também produzem eventos similares às auroras, que não são tão localizadas nas regiões polares e podem acontecer em qualquer latitude do planeta, né? De uma maneira muito menos intensa, porque os campos elétricos que são criados por esses movimentos de carga vão ser menores, né? Não vão ser tão eficientes. Mas é lindo. Aqui está talvez o slide que todo mundo quer ver, né? Como é que eu faço para ver uma aurora? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é estar dentro da oval auroral. A oval auroral é esse anel aí de aurora que você vê nessa animação do planeta, né? Mas que a gente tem imagens de satélite, a gente tem fotos da estação espacial passando por essa estrutura. Então, eu tenho vários links aqui também na descrição para que vocês se deliciem com esses vídeos, essas imagens aí das auroras e da região da oval auroral. E você vê que, na verdade, a aurora ela acontece não exatamente sobre o polo, né? Mas em torno do polo. E o raio dessa oval, né? O tamanho dela vai variar de acordo com a atividade geomagnética do planeta. Então, se tiverem muitas partículas precipitando, essa oval ela expande, ela fica mais gordinha e esse anel fica maior e ele até desce um pouco para baixas latitudes ali. Baixas latitudes, 50 graus, 45 graus de latitude, né? Mais ou menos. Mas isso tem que estar muito intenso, né? E você, se estiver lá no polo mesmo olhando, você vai ter que olhar, por exemplo, se você está no Polo Norte, você vai ter que olhar para o horizonte sul e o que você vai conseguir ver, porque a Terra é redonda, né? A gente vai conseguir ver ali, se você está mais distante da oval, você vai conseguir ver o topo da aurora. Então, para quem está a uma distância da oval auroral, as luzes que a gente acaba vendo são luzes mais avermelhadas. Lembra que o topo da aurora é mais vermelho? Então, isso que acontecia na Europa. Tem vários relatos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, de regiões nas quais as pessoas observaram luzes avermelhadas no céu, no horizonte norte, né? Então, elas estavam olhando para o norte, vendo o topo da aurora que estava acontecendo lá na região da oval, e as pessoas achavam que aquilo era a luz de algum fogo, né, de algum incêndio que estava acontecendo na região norte. Então tem vários relatos e buscas por ajuda e tal por conta de auroras e que foram observadas no horizonte norte de pessoas que estavam mais ao sul. Então é bem interessante. Bom, mas enfim, você pode ir fazer uma viagem e programar uma viagem para que você esteja dentro de uma oval auroral, né? E como eu disse, então, a condição e o tamanho dessa oval depende da atividade do Sol, porque a atividade geomagnética da Terra está diretamente relacionada à característica da atividade solar. Então, você tem que estar de olho aí nos índices, tanto solares quanto geomagnéticos. E você, por exemplo, pode ir para a Islândia, que é um lugar bem tradicional que as pessoas gostam de ir para ver a aurora. Toda a região ali da Escandinávia, então Finlândia, Suécia, Noruega, né, obviamente, elas ficam bem sobre, né, essa oval auroral. Também aqui no Alasca, nos Estados Unidos, na região norte do Canadá, então também é uma boa região. Você precisa ir para um lugar que esteja então dentro da oval e de preferência você vá nos meses ali dos equinócios, né, que são março e setembro. Por quê? Porque nesses meses a orientação, né, do planeta em relação à eclíptica, ele faz com que a geometria do nosso campo geomagnético esteja mais vulnerável a essas flutuações do meio interplanetário. Então é mais fácil você ter auroras mais intensas nos meses de equinócio. Você precisa ir nos meses de equinócio e você tem que ficar olhando para o céu durante a noite, né? Então, por exemplo, se você vai para uma região de alta latitude no verão, né, em julho, junho, você quase não vai ter noite, né? A noite é muito reduzida e às vezes você tem luz, na verdade, o dia todo. Então, você não vai conseguir ver a aurora. A aurora é um fenômeno muito fraquinho. Então, você tem que tentar ir, programar sua viagem aí para os meses março, setembro, em torno desses meses, para que você consiga observar o céu, que seja um céu escuro, né? E que você consiga fazer observações durante a noite, preferencialmente em torno da meia-noite, porque pensa bem, à meia-noite o planeta
ele está bem olhando para a cauda magnética da nossa magnetosfera. Então, é um horário mais favorável para que você consiga ver essa precipitação de partículas aí das subtempestades geomagnéticas. Então, o que mais? Dentro da oval, próximo equinócio, em torno da meia-noite, você tem que tentar ir para um lugar que tenha céu claro. O que eu quero dizer com isso? Que não tenha muita nebulosidade. A região que eu morava, lá na Finlândia, chama Oulu, que é uma cidade que fica a 65 graus norte. Ela fica dentro ali da oval auroral. Mas ela é uma cidade muito nublada, muito. Então era muito difícil a gente conseguir ter Às vezes eu conseguia ver que estava tendo atividade geomagnética, a oval auroral estava bem ativa, mas eu saía da minha casa e olhava para o céu, só via nuvem. Então aí quando tem nuvem ou quando tem lua cheia, é muito difícil você ver também esse brilho da aurora. Então eu esqueci de colocar aqui nesse slide, mas tenta ir em época de lua nova, quando não tem lua no céu, quando está próximo do equinócio e quando você tem tempestade geomagnética. Uma maneira da gente monitorar, tem vários lugares que você pode monitorar, inclusive os sites da NASA, da NOAA, eles fazem esses boletins do clima espacial, né, mostrando como é que está ativo o Sol, como que está a tempestade geomagnética. Existe esse índice KP, que é um índice de atividade geomagnética. Então, quando o KP está alto, ali, ó, tá vendo 4 para acima de 4, quando está no amarelo ou no vermelho, quer dizer que você já está com uma atividade moderada para alta. E o KP, ele pode ser previsto, né, dentro de alguns dias. Então, você tem alguns lugares, por exemplo, essa tela que eu estou colocando aqui nesse slide, é a tela da Universidade do Alasca, que eles reúnem as imagens ali da simulação da região, da oval auroral sobre várias diferentes regiões do planeta. Eles mostram os índices da atividade geomagnética. Então, esse é um site que também deixo aqui na descrição, e que ele é bem legal de você entrar e ficar monitorando ali como é que tá. Então, quando o KP estava mais para amarelo, vermelho, acima de 4, eu já corria para a rua, tentava ir ali perto de um lago, longe da cidade, né, das luzes da cidade, e eu tentava ficar ali, sentada, tomando meu chá, olhando para o céu, e é assim que a gente caça a aurora, com paciência e com informação, né? Informação da física espacial. Bom, embora a gente hoje conheça muito melhor, né, o fenômeno da aurora e entenda de onde vem, como que acontece, consiga até caçar as auroras, entender a previsão, né, de ocorrência, a gente ainda se surpreende. Por exemplo, essa estrutura chamada Steve, que é essa pluma meio roxa com algumas pinceladas ali do verdinho, né, no céu, ela era uma estrutura desconhecida até bem pouco tempo. Ela, na verdade, foi observada dentro desse projeto lindo que chama Aurora Saurus, que eu também deixo o link da página aqui, que é um projeto para você fazer ciência sem ser cientista. Então, o que ele faz, esse projeto Aurora Saurus? Ele reúne um grupo de pessoas que observam as auroras e que se interessam em tirar fotos e tal, e eles criaram uma rede na qual eles conseguem se comunicar e alertar a ocorrência de auroras, e todo mundo faz as fotos de forma simultânea, ao mesmo tempo que os cientistas, que são os líderes desse projeto, inclusive esse projeto é criado pela Liz McDonald da NASA, que é uma física espacial maravilhosa, e eles fazem o estudo mais dos dados dos satélites e tal, simultaneamente. Então, essa rede foi a rede que descobriu esse fenômeno Steve. E esse fenômeno ele tem a ver aqui com um tipo de subtempestade que acaba criando essa pluma um pouco mais para baixa latitude. Então, esse é um fenômeno que talvez o pessoal que está mais em baixa latitude consiga ver com maior frequência, agora que a gente sabe que ele existe, né? Então, a gente ainda tem muitas coisas a descobrir nessa área das auroras boreais. Um outro fenômeno que foi recentemente publicado foi esse tipo de aurora aqui que eles chamaram de beams, né? Que na verdade uma tradução engraçada é miçangas, né? Uma aurora um colar de miçangas aqui. Então vocês conseguem ver essas estruturas aqui, esses pontos mais brilhantes. Isso daqui foi feita uma simulação que foi publicada recentemente, eu acho que esse ano. Também deixo o link aqui na descrição. Mas eles fizeram uma simulação do plasma ionosférico, né? Quando você tem diferentes estruturas e diferentes geometrias para a tempestade geomagnética, e eles viram essas línguas de plasma, que eram tipo bolhas de plasma vindo das regiões de menor latitude, e eles conseguiram ver
que essas estruturas, tipo aquelas bolhas de plasma aquelas bolhas daquela lâmpada de lava, sabe, que a gente tinha nos anos 90. Então, aquelas bolhas de diferentes densidades, é exatamente isso que acontece lá na alta atmosfera. Então, dependendo da configuração da tempestade geomagnética, essas estruturas são criadas e elas acabam modulando ali a produção de luz. Então, você tem maior concentração dos átomos da atmosfera, então você vai ter uma maior emissão de luz nessas regiões das miçangas. Bom, mas para mim, a aurora, talvez uma das mais especiais que existiram, foi essa aurorinha verdinha aqui, que eu vi na cidade de Oulu, lá na Finlândia, e que foi minha primeira aurora. Eu vi essa aurora em abril de 2010, então eu estava ali bem próximo do equinócio, né? Era uma noite muito fria, e eu estou falando isso para lembrar vocês que, na verdade, a temperatura não tem nada a ver com a ocorrência das auroras. O que acontece é que, em geral, quando você tem uma temperatura muito baixa, quer dizer que o céu está muito limpo, né? Porque quando você tem nuvem, a temperatura fica um pouco maior, né? Porque as nuvens aprisionam o calor ali. Então, o que acontece é, os povos, quando observavam a natureza de forma mais precisa, né, e mais atenta, eles viam que eles conseguiam ver a aurora quando estava mais frio. Então, eles achavam que, quanto mais frio a gente tem a ocorrência de auroras. Mas essa era uma correlação errada, né, que foi feita. Mas que ainda esse conhecimento errado, ele persiste, né? Mas, enfim, essa noite estava muito fria, então tinha pouca nuvem no céu e por isso eu consegui ver as luzes das auroras, né? Eu estava lá acompanhando aquele site da Universidade do Alasca, né? E vendo que estava vendo tempestade geomagnética. Então eu peguei o meu café, meu cobertor e fui para a varanda do apartamento em que eu morava. Eu dividi esse apartamento com uma outra estudante da universidade lá que eu estava, Universidade de Oulu, e eu fiquei lá olhando e eu vi a primeira luz que eu vi, parecia uma banderola assim, aparecendo e apagando. Quem é da década de 80 vai lembrar daquele desenho O Cavalo de Fogo, né, que abria um portal no céu e desaparecia? Foi exatamente o que veio à minha cabeça na hora que eu vi. E aí eu chamei a minha amiga, que por sorte tinha uma câmera com um tripé. Então esse é um requisito básico para que você consiga fotografar uma aurora, porque ela não é tão verde quanto a gente vê nas fotos, né? Você tem que fazer uma autoexposição. Essas fotos aqui, elas são com tipo 3 segundos de exposição e você precisa ter ela bem estável a sua câmera, né? Então você precisa de um tripé. E essa daqui, então a minha amiga conseguiu registrar a primeira aurora que eu vi na minha vida. Então essa foto aqui eu acho muito engraçada porque eram 3 segundos de exposição, mas eu não conseguia parar de olhar para o céu. Então você vê a minha foto, a minha imagem aqui sorrindo, mas você vê a minha cara aqui de perfil também, porque eu ficava olhando para trás, porque a aurora estava sumindo e eu não queria perder aquele momento. Então foi um dia assim que eu senti que eu era muito sortuda, que a física espacial era linda e que eu estava no lugar certo na hora certa. Mas de fato, né, a aurora que é a mais brilhante da minha natureza, do meu universo, é a minha aurorinha, que hoje completa 4 anos. E por isso eu falei para vocês no início do vídeo que hoje é um dia especial para as auroras, né? Mas na verdade é o dia da minha aurora especial, que é a minha filhinha Aurora, e que nasceu em 2016 e trouxe muitas luzes coloridas para minha vida. Então eu vou lá agora comemorar mais um pouquinho do aniversário dela. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então deixem aí nos comentários se vocês gostaram desse formato de slides de vídeo, porque para mim fica muito mais fácil para editar, né? Perco menos tempo para editar e consigo preparar um material bem caprichado para vocês. Espero que vocês gostem e a gente se vê, espero que em breve. Tchau!